Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Ser conosco, nos abençoa, para que cada vez mais o Teu Evangelho possa saltar aos nossos olhos, através da iluminação do Espírito Santo. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na semana passada a forma como Paulo vem falando acerca dos dons, e a gente viu que nitidamente pelo contexto os coríntios estavam considerando o dom de línguas mais importante, e propositalmente no ranking de Paulo ele coloca o dom de línguas em último lugar no capítulo 12. Ele vai falar sobre o dom de profecia, sobre no versículo 28 aqui, apóstolos, profetas, mestres. Por último lugar, em oitavo lugar, ele coloca o dom de línguas. Existiam aqueles que estavam insatisfeitos com o seu dom, e nós vimos isso, é a falta de contentamento. Versículo 15 do capítulo 12 diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Aquele irmão que olhava para o dom do outro e dizia: eu não quero o meu dom, eu não quero nem descobrir o meu dom, eu quero o dom daquele. Todos queriam o dom de línguas. O dom de línguas era o dom mais venerado de Coríntios. Mas também existiam aqueles que, tendo o dom de línguas, eles se achavam melhores do que os outros. Eles se achavam autossuficientes. São dois extremos aqui. É a falta de contentamento e a autossuficiência. Versículo 21 do capítulo 12. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. E Paulo vai dizer assim, antes de eu falar sobre a execução do dom no culto, como ele vai dizer assim, procurem com zelo os melhores dons. Aqui ele está falando de culto. Ele termina o capítulo 12, por isso que eu não li essa parte na semana passada, porque ela já entra aqui no bloco do 13. Eu passo a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Aqui é traduzido por sobremodo excelente. A melhor tradução é sobremodo. É o caminho que todos devem seguir. É o caminho do amor. O que Paulo quer nos provar aqui no capítulo 13 é que não existe aceitação do nosso trabalho na igreja se não tiver amor. Olha, mesmo que você execute o seu dom, que o Espírito Santo lhe deu, e aquilo ali renda bons frutos, se não tiver amor, se você não fizer com amor, Deus não aceitará o seu trabalho. Tem uma figura de linguagem muito importante aqui que a gente deve frisar dos versículos de 1 a 3, que Paulo vai usar, chamada de hipérbole. É um grande exagero na sua argumentação. Ele vai falar de coisas possíveis e coisas cotidianas no meio da igreja de Coríntios, mas ele também vai falar de exageros.
de algo impossível, de algo que o ser humano nunca conseguiu, para mostrar que mesmo assim, sem amor, Deus não aceitaria. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Algo possível na realidade dos coríntios e um exagero muito forte, muito grande. Por exemplo, Paulo não está defendendo aqui ou cogitando a possibilidade do ser humano falar a língua dos anjos. É só a gente perceber o padrão que ele está usando aqui. Olha, ainda que eu fale a língua dos homens, aqui é traduzido por meramente glossolalia, que é uma língua terrena, mas uma língua que você não conhece, porque é uma língua estrangeira. Esse era o dom de línguas, você falar uma língua que você não conhecia. Mas o que você falava era o idioma. O que você falava era a língua dos homens. Uma língua que naturalmente não era conhecida por você, mas não deixava de ser algo miraculoso. Porque embora você estivesse falando a língua terrena, você estava falando uma língua que você nunca falou na sua vida. É algo possível, mas não deixa de ser miraculoso. Falar a língua dos homens aqui, ele está se referindo ao dom de línguas. Então, nesse padrão idioma, algo comum naquela época, algo possível. E aí vem a hipérbole logo após. E a língua dos anjos, entendam, é claro que os anjos se comunicam entre si, mas é impossível nós falarmos a língua dos anjos. É um padrão, algo real e um exagero. O dom de profetizar, o dom de profecia, até no sentido revelacional, era algo comum no tempo de Paulo, no tempo aqui da igreja de Coríntios, embora ainda assim miraculoso, porque era o dom revelacional. Mas conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ninguém nunca conseguiu. É algo impossível. Nem Salomão, na sua grande inteligência, ele conhecia tudo. É impossível. É tão impossível quanto falar a língua dos anjos. A ideia é essa. É o paralelo aqui. O real e o exagero nessas duas primeiras argumentações. Falar a língua dos anjos é tão impossível quanto conhecer tudo. Mas ele continua aumentando os exageros. Fé a ponto de transportar montes. Distribuir todos os seus bens aos pobres. Entregar, veja que é algo extremo. Distribuir tudo. Entregar o seu corpo para ser queimado. Ou seja, ele não quer levantar nenhuma polêmica sobre a possibilidade do homem falar ou não a língua dos anjos. O texto não quer ressaltar isso. O texto quer ressaltar o que nesses primeiros versos? Ainda que eu conseguisse fazer coisas maravilhosas e impossíveis, as coisas mais improváveis que ninguém nunca fez, de nada me adiantaria sem amor. Porque embora o milagre falar a língua dos homens era algo possível, nós acreditamos naquela época. Mas Paulo diz, mesmo se você falasse a língua dos anjos, o dom de profecia no sentido revelacional possível, conhecer toda a ciência, exagero. Também a fé não vem de nós, a gente sabe disso. A fé, ela é dom de Deus. A fé é algo que é de fora para dentro.
Mas fé é a ponto de transportar montes. Ninguém teve tamanha fé. Doar os seus bens é algo válido, é algo possível, é algo que as igrejas faziam e fazem, mas dar tudo, ficar sem nada, tirar as suas roupas, tirar as roupas dos seus filhos, tirar a comida, dar tudo. Paulo, ele não foi formado em algumas igrejas que a gente conhece por aí. Ele não está incentivando isso. Isso aqui é uma hipérbole. Esse amor que ele está dizendo aqui, ele está traduzindo, ó, sem amor de nada adiantaria. Não teria como sem amor. É o amor que nós traduzimos por ágape. Se eu não tiver amor, versículo 3, de nada me adiantará. Ainda que eu distribua todos os meus, entregue o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, de nada me adiantará. O verdadeiro amor para com Deus e para com o homem. Geralmente, principalmente versículo 3, distribua todos os meus bens. As pessoas atribuem esse amor ágape a meramente caridade. Ah não, é você ajudar o próximo, dar alguma coisa ao próximo, doar alguma coisa para o próximo. Porque Paulo está dizendo, olha, mesmo que você doe, não se não tiver amor, mas esse amor é muito maior do que caridade. Ele supera a caridade. Jonathan Edwards, ele tem um livro muito bom, comentando, acho que ele só tem para Kindle. O nome do livro é O Amor Bíblico e Seus Frutos. Ele comenta 1 Coríntios 13. E ele vai dizer assim, abre aspas, esse amor é a disposição benevolente da mente para com o nosso irmão. Ou seja, é o desejo de fazer o bem, é o desejo de querer que o seu irmão esteja bem. Não é só doar os seus bens para o irmão. Matthew Henry diz, ele cresce na devoção sincera para com Deus. Ele nasce disso. Entenda, Paulo diz no começo, esse é o caminho mais excelente. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Esse é um caminho urgente. É a prioridade que você tem que dar na igreja, até acima do seu próprio dom. Antes de executar o seu dom, você precisa desenvolver o amor. É a prioridade. É o caminho mais excelente. Não importa o dom que Deus lhe dá. A forma como você deve usar é para o bem, é para o próximo e, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Não tem como prosseguir sem amor. Sem amor é aquilo que podemos fazer e aquilo que poderíamos fazer, mas é impossível, não é nada, não seria nada. Como é difícil, irmãos. Como é difícil nós amarmos segundo os padrões bíblicos. O que é mais fácil? Charles Hodge aplica dizendo, a gente ouve falar mal do outro e a gente já aceita isso com facilidade. A gente não para, a gente não vai averiguar e a gente não considera, poxa, será que isso é realmente verdade? Será que foi assim? Eu vou perguntar à pessoa, eu vou tentar ver se é isso mesmo, eu vou tentar ajudá-la. Não, a gente já assimila o mal com grande facilidade. Jesus vai dizer, como o Pai me amou, eu vos amei, permaneçam no meu amor. 1 João 4:8, ele destrincha o amor dizendo, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele é a essência do amor. É por isso, irmãos, que nós não acreditamos que amor é um dom. Amor é um fruto do Espírito. Essas divisões que tem na revista atualizada, na NA também,
é que eles colocam o subtítulo, né? O amor é o dom supremo, ele coloca aqui na NA, eu não sei como está na área, eu também acho que na área também está o dom supremo. Mas entenda, esses subtítulos não são inspirados. Isso aqui, nesse caso, atrapalha mais do que ajuda, porque amor não é dom. Se amor for dom, eu posso dizer, sabe por que eu nem falo com as pessoas depois da igreja, eu vou me embora? Porque eu não tenho o dom do amor. Sabe por que eu não valorizo a minha esposa e meus filhos? Porque eu não amo. Eu não tenho esse dom, eu não tenho desculpa para não amar. Amor é um fruto do Espírito e todos nós devemos desenvolver. Eu preciso de amor para obedecer ao Senhor, porque o amor gera obediência. A lei, ela me manda amar. É uma ordem eu amar. Maridos, amem as suas esposas. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Paulo está dizendo, olha, por mais que vocês tenham manifestações de tantos dons, e a igreja de Coríntios tinha abundância de dons, 1 Coríntios 1,7, logo no começo ele vai destacar, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação. Por mais que exista abundância disso no meio da igreja, sem amor não adianta. Vocês precisam parar e vocês precisam trilhar um caminho mais excelente. Esse barulho que vocês estão fazendo é um som vazio. É isso que ele diz aqui no capítulo. Não tem valor algum porque está sendo executado sem amor. Por que Deus não aceita a nossa obra sem amor? Por que Ele não aceita? Porque Ele não precisa da nossa obra. Porque a obra dEle, o plano dEle não vai parar se a gente decidir não trabalhar mais. Se a gente disser, não, agora eu quero ver como é que Deus vai se virar sem mim. Será que eu posso pensar isso? Nós não atrapalhamos o plano de Deus. Devemos fazer tudo com amor, porque isso vai glorificar o nome de Deus. Isso vai ser bom para a nossa vida espiritual. Vai ter a aceitação de Deus do nosso trabalho. Ele vai ao extremo aqui, língua dos anjos, mover montes, entregar o corpo para ser queimado, para nos mostrar que Deus não se impressiona com obra nenhuma. Mesmo que você faça algo tão extremo, sem amor, Deus nem olha para isso. Você fosse capaz de fazer uma coisa impossível, sem amor, Deus nem iria olhar. Muitas vezes nós dizemos que somos calvinistas, mas a gente se comporta como arminiano, porque o que Paulo está derrubando aqui, ele está derrubando a teologia do mérito. É você atribuir o sucesso do seu trabalho pelo tipo de obra que você presta a Deus, pelo tipo de serviço. A tal ponto de ficar indignado se você que trabalha tanto na igreja passa por uma determinada provação e você olha e diz assim, Senhor, olha a minha obra, olha o que é que eu faço, por que é que eu estou passando por isso? Tanta gente que não faz metade do que eu faço e não passa por isso. Ou seja, você começa a colocar a sua obra em pauta. É a sua obra que determina se você deve passar mais provação ou menos provação. Isso é teologia do mérito. E aí você esquece da obra de Cristo, do quão excelente a obra dele foi, do quão perfeita a obra dele foi, e do quão rejeitado pelos homens, mesmo assim ele foi. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Thomas Boston, ele vai dizer assim, fantástico essa passagem de Thomas Boston, ele diz assim, o trabalho sem amor é como a luz sem calor, e a luz sem calor aponta para um lugar sem luz, mas com muito calor, o inferno. De novo, o trabalho sem amor é como a luz sem calor,
E a luz sem calor aponta para um lugar sem luz, mas com muito calor. O inferno. O inferno está cheio de trabalhadores que se confiavam apenas no seu trabalho. Que diziam assim: o meu trabalho vai me salvar. Olha o que é que eu faço. Olha, Deus me separou para isso. Não tem como eu ser... Eu estar perdido se eu faço isso. Se confia na obra. O que é que eu devo fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ensina a amar. Eu não sei amar por mim mesmo. Você precisa descobrir o seu dom para servir na igreja. Isso é muito importante, a gente falou isso na semana passada, mas antes tem um caminho mais excelente, tem um caminho mais urgente. Esse é um fruto do Espírito indispensável antes da execução de qualquer dom. Ou seja, promessas por meio de penitência. Você está pagando penitência, como a Igreja Católica faz. Você sofrer para receber algo. É um martírio. É você subir o morro. É você subir a escada de joelho. Sofrer para você ter o que você quer. Você não sofre para obter algo. Você sofre, você passa por provação, eu também passo, mas nós não sofremos para no final você obter uma coisa aqui terrena, uma coisa aqui material, de forma alguma. Você sofre porque Cristo sofreu. E Paulo diz que se nós estamos unidos a Cristo no sofrimento, também estamos na ressurreição. É por isso que você sofre porque você está unido a Cristo. Sofrer no sentido de provação, ser provado naquele seu sofrimento. É um sentimento estranho você pensar assim: olha, eu espero que depois desse sofrimento, de tudo que eu passei, Deus me dê o que eu quero, não é? Porque, olha o quanto eu sofri. Não é possível que eu estou passando o que eu estou passando aqui na terra e eu não vá para o céu. E Deus não me aceite. Depois de eu entregar o meu corpo para ser queimado, Deus não vai aceitar. E isso é pertinente aqui no contexto romano. Por quê? Porque muitos vão ser queimados por Nero. Muitos vão ter os seus corpos literalmente queimados por Nero. Entregues no Coliseu para ser comidos por tigres, por leões. Muitos propositalmente queriam se tornar mártires. E confiavam. Não é possível que a pessoa que virou tocha de Nero, literalmente, não vai para o céu. Confiava nessa sua entrega. É isso que ele está dizendo. Esse é o contexto aqui. Mas quando eu penso isso, quando eu penso que a obra tal é ideal para conquistar a salvação, eu estou negando a obra de Cristo. Automaticamente. Eu nego a obra de Cristo. Eu estou dizendo, eu vou para o céu pela minha obra. Pelo extremo que eu fiz para Deus. E não porque Cristo morreu no meu lugar. Mesmo aqueles que foram queimados. Mesmo aqueles que foram degolados. Entregues aos leões. Decapitados como Paulo. Apedrejados como Estevão. Mortos, crucificados, de cabeça para baixo. Jamais Pedro pensou que o sacrifício dele foi maior do que o de Cristo. Jamais. Isso passou na cabeça de Pedro, mesmo morrendo crucificado, de cabeça para baixo. Mesmo os que morrem perseguidos hoje, nenhum deles poderá chegar no céu, porque, não, se isso ocorreu com eles, eles já estão salvos. Não é isso que esse martírio, né? Esse martírio não justifica. O que nos justifica, e eles também, a todos nós, unicamente, é a obra da redenção. É o meu Redentor que me redime. No final desse capítulo, ele conclui, né, que entre fé, amor e esperança, o amor é o maior deles. A gente não pode achar, e é importante frisar isso, né, que nesse momento aqui da terra nós
só precisamos de amor acima da fé e da esperança. Não é? E nós vamos ver por que ele fala que o amor é maior do que esses três, maior, né, é o maior dos três. Só que o que eu posso adiantar antes da gente adentrar nos versículos é que aqui na terra nós precisamos dos três por igual. Nós precisamos de fé, de amor e esperança. Pelo contrário, a fé vem antes do amor. Para você amar, você tem que ter fé. Olha o Ordo Salutis, né? Primeiro eu sou regenerado, depois eu tenho fé. E depois, na santificação, você tem a capacidade de amar. Você só ama depois da regeneração e depois da fé. Enquanto o catolicismo romano diz que amor é algo natural. É um sentimento natural. A Bíblia nos diz que o amor só vem com a fé. As pessoas dizem que a gente só precisa de amor. Nós precisamos nesse mundo de amor, fé e esperança por igual. Eu preciso saber que sou amado por Ele, para depois eu adquirir a habilidade de amar. Eu só amo quando eu sei que eu sou amado por Ele. E eu só sei que sou amado por Ele se eu tenho fé. Ou seja, a fé vem antes do amor. Esse é a melhor conclusão. Como eu sei que amo verdadeiramente? Quando esse amor me faz querer amá-lo cada vez mais. O William Perkins vai dizer isso. Ele vai dizer que esse é o produto da fé. E ele vai dizer, como eu aprendo a amar? William Perkins diz, somente pela palavra de Deus. A palavra, ela é o único meio que eu tenho de subjugar a minha vontade e entender qual é a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente está lendo a palavra e a gente diz, caramba, eu achava que eu estava fazendo certo. Poxa, eu precisava ser lembrado de que eu não posso fazer isso. É assim como eu devo me conduzir. É assim como eu devo fazer. Não tem um caminho mais certo do que esse. E não tem uma verdade mais certa do que essa. Veja, quando você deixa de ler a palavra, você começa a dar lugar à sua vontade. Quando você dá ouvidos à serpente, você começa a achar o fruto desejoso. Você começa a achar o fruto bonito. Aquele fruto que você nem olhava para ele. Você começa a desejá-lo. Por quê? Porque é o distanciamento com a palavra. As suas vontades, aquilo que era absurdo, passa a ser algo não tão absurdo assim. Aquilo que é pecado, passa a ser algo normal. Quando a gente se distancia da palavra do Senhor, quando você para com as devocionais. A gente não deixa de ler a Bíblia de uma hora para outra. A gente vai parando de orar, a gente vai parando de fazer as devocionais, a gente vai parando de ter contato. E aquilo que você sabia que era pecado e tinha tanta convicção, hoje já é mais relativo. Hoje já depende. E daqui a pouco é completamente normal. A gente estava essa semana estudando com os pastores lá na Presbiteriana da Aliança, e a gente estava vendo alguns fenômenos da Igreja Católica, e como é que da igreja primitiva começou a Idade Média e surgiu a Igreja Católica, né? E quando se chega ali na Reforma Protestante, eles nem abrem mais a Bíblia, ninguém mais tem nem contato com a Bíblia. Como foi que esse amor às Escrituras se transformou num completo desprezo da palavra do Senhor? Quando até hoje os dogmas da Igreja Católica, eles estão ali, falam muito mais alto, eles não abrem a Bíblia. Onde foi que isso começou? E a gente vendo com Paulo Brasil, ele estava dizendo, foi quando simplesmente as pessoas pegavam o esboço dos padres e paravam de olhar a palavra e só começavam a olhar para os comentários que os padres escreviam sobre a Bíblia. Eles começaram a venerar os comentários. Eles começaram a estudar só os comentários.
e começaram a parar de ler a Bíblia. Começaram a parar de focar na palavra de Deus. E aqueles comentários se tornaram dogmas, e aquilo ali, por mais... tudo que eles escreviam era lei, mais verdade que a palavra de Deus. E por 1000 anos, por literalmente 1000 anos, um pouco mais, até a Reforma Protestante ali, um pouco mais, as pessoas não tiveram acesso à palavra de Deus. O serviço sem amor é um trabalho sem valor. É um grande afastamento. Olha o versículo 4. Ele começa a definir o que é amor. Ele vai dizer assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Ele diz nos versículos 4 e 5. E veja, o amor não é meramente descrito em adjetivos. Essa é a primeira observação que a gente pode tirar dos versículos 4 a 7, perdão. Ele não diz assim: o amor é lindo. O amor é maravilhoso. Não, o amor é ação. Tudo que ele fala aqui está ligado à ação. O pastor Paulo deu um exemplo interessante nas suas exposições em Coríntios. Ele diz assim: é como quando eu chego para uma esposa e digo assim: eu te amo. Mas esse eu te amo é porque você fez alguma besteira, ou porque você quer alguma coisa. Aí você diz eu te amo. Aí a esposa até estranha, porque você não é muito de falar isso, não é? Mas ela olha para você e diz assim: eu queria que você demonstrasse em ação. Não basta meramente dizer eu te amo. Não basta meramente dizer eu amo. Eu sou uma pessoa que ama, se você não age com amor. Amor, Paulo está dizendo, nessas características, que é ação, tem que agir. É por isso que eu não chego para nenhum jovem, para nenhum casal que está querendo casar, que está noivo, que está namorando, e diga assim: leia as 5 linguagens do amor, lá do Gary Chapman, né? Quem nunca leu, que atire a primeira pedra, né? E por que eu digo isso? Porque ele fragmenta o amor. Ele diz assim: olha, tem gente que é só serviço, tem gente que é só palavra de afirmação. Então, eu sou serviço, então minha esposa nunca precisa me dizer que me ama. Eu não estou nem aí. Se ela disser, eu não estou nem aí. É só ela fazer o meu café que eu vou me sentir amado. Está fragmentando, né? É só, eu nunca preciso fazer nada pela minha esposa. É só todo dia dizer a ela que eu a amo. Eu não preciso prover, eu não preciso fazer nada. O meu papel de marido é só todo dia: bom dia, meu amor, eu te amo. E ela vai ficar suprida, porque a parte dela do amor é palavra de afirmação. Isso não existe. Você quer ver que não existe? Case, né? Que você vai ver que isso não existe. Nós temos que fazer tudo que está relacionado ao amor. Isso é usar psicologia para explicar amor. Não é usar a Bíblia para explicar amor. É usar psicologia. E jamais troque Bíblia por psicologia. O amor não é só dizer que ama. Amor é ação. E Charles Hodge, ele mostra uma coisa importante dentro do contexto de Coríntios. Ele vai dizer que Paulo faz aqui justamente todas essas características eram que os coríntios não estavam praticando na igreja. Todas as características do 4 ao 7. Por quê? Porque se o dom executado estava tendo orgulho, eles não estavam praticando isso. Tudo era o que eles estavam fazendo, tudo era contra o que eles estavam fazendo. Eles estavam orgulhosos, eles eram ciumentos porque eu não tinha o dom do outro. Ele vai dizer: o amor não arde em ciúmes. Eles eram envaidecidos porque tinham um dom que eles achavam melhores do que o outro. Eles estavam usando o dom para satisfazer a própria carne, ou seja, para os seus próprios interesses. Ele vai dizer que o amor não visa os seus próprios interesses. Eles estavam irritados.
Ele está dizendo, no amor não existe ira. Irritados porque não tinham o dom que eles queriam ter. Entenda, irmãos, isso aqui, Charles Hodge frisa, ele está dizendo assim, isso aqui não é um manual de como amar. Por quê? Porque todas as características do amor não estão no capítulo 13. Não estão. As características que estão no capítulo 13 são as características que Paulo está confrontando os coríntios. Especificamente. Você tem que olhar dentro do contexto. Isso aqui não é um manual do amor. Paulo está confrontando o problema dos coríntios. Por quê? Porque Charles Hodge diz assim, amor é muito mais do que 1 Coríntios 13. Você precisa estudar amor à luz da Bíblia toda, e não só do capítulo, porque, por exemplo, ele não está falando de amor conjugal. É claro que algumas características aqui você pode atribuir ao amor conjugal, mas o foco do texto não é ressaltar amor conjugal. E toda vez que eu leio, eu lembro que na liturgia do meu casamento estava 1 Coríntios 13. Colocaram lá. Todo mundo leu. Eu olho o papelzinho do meu casamento lá, de lembrança, né? Tá lá. 1 Coríntios 13. O amor é isso. É confrontando os coríntios, mas estava no meu casamento. Eu olho o vídeo lá do meu casamento também, mesma coisa. E olha, isso é quantas pessoas, né? Eu recebi um convite agora recentemente. E ele, no convite estava lá, 1 Coríntios 13, né? Tá lá no convite de casamento. Isso acontece tanto, mas o foco aqui não é amor conjugal. Paulo quer trabalhar na motivação errada dos coríntios. Paulo está dizendo, olha, é por isso que vocês estão colocando o outro no tribunal. É por isso que vocês estão se divorciando. É por isso que cada um traz o seu pão e come como quando quer, não divide com ninguém, e um traz mais e outro não traz nada, e vocês estão causando desordem no culto. É por isso que vocês estão divididos, porque vocês estão praticando, vocês são muito ativos, mas não existe amor no trabalho de vocês. O amor não é natural, como a Igreja Católica defende. Amar não é natural. O amor só vem depois da fé e da regeneração. Kistemaker, ele conclui que tudo isso aqui, todas essas características, Cristo provou quando ele encarnou. Amar quem nos faz bem, irmãos, é fácil. Mas ame o seu inimigo, como Cristo diz. Esse é o amor bíblico. Amar quem fala mal de você. Amar quem quer ver o seu mal. Amor bíblico. Amar sem sentir ciúmes. Como ele diz aqui, amar sem se envaidecer, sendo paciente, sendo bondoso. Só em Cristo. Só Cristo é o ideal exemplo disso. Ou seja, irmãos, ele diz aqui no 4 que o amor é paciente. Ou seja, o amor ele pode suportar injúria. O amor ele pode suportar provocação. Ele pode suportar o mal. Você recebe uma provocaçãozinha, uma coisa que você não gosta, e o seu coração já se enche de ressentimento. Não, ele feriu a minha moral ali. Não, ele me desrespeitou. Você vai criando essa indignação, esse sentimento de revanchismo. Ele falou isso, eu vou guardar. Eu não vou nem mostrar a ele que eu estou com raiva. E quando ele precisar, eu vou dar o troco. Esse é um sentimento natural. Isso é natural. Natural é se encher de ressentimento por causa da conduta errada do meu irmão. Quanto ressentimento, irmãos. Quanta mágoa no meio da gente. A gente não espera mais o bem do próximo. A gente só espera o mal dele. O amor não arde em ciúmes. Matthew Henry, ele vai dizer assim, não sofre com o bem dos outros. E isso é o ciúme. Sofrer porque o outro está bem. E veja, é o que Paulo combateu lá no capítulo 12.
Capítulo 12, versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. O verdadeiro amor, ele não fica angustiado quando o outro está bem. O verdadeiro amor faz eu me alegrar com todas as vitórias dos meus irmãos. O que a inveja quer? A inveja quer ver o mal do outro. Calvino, ele traduz essa palavra, o ciúme aqui não é zelo, como tem em outras palavras. Deus é ciumento, Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus zeloso. Esse ciúme aqui não é zelo. Esse ciúme aqui é literalmente, Calvino vai dizer, inveja. Eles viam que aquela pessoa estava sendo abençoada e eles viam que aquela pessoa tinha aquele dom e estava executando bem na igreja e elas se enchiam de ódio. Eu preciso combater esse sentimento de tristeza que eu tenho quando eu vejo um irmão se dando bem ou conquistando aquilo que eu queria conquistar primeiro. Eu preciso combater porque naturalmente eu vou ficar triste. Naturalmente isso me incomoda. Naturalmente. Só assim eu vou conseguir compartilhar e vivenciar a vitória do meu irmão e me alegrar com ele. Calvino rebate algumas críticas que alguns fazem dessa passagem, quando Paulo descreve o amor. Alguns dizem assim, Paulo só manda a gente se preocupar com o próximo. Só vê o próximo. E o meu bem-estar? É pecado eu cuidar do meu bem-estar? Eu cuidar da minha vida também? Eu parar um pouco e pensar em mim? Eu pensar na minha casa, naquilo que me incomoda e melhorar? Calvino diz, abre aspas, de forma nenhuma. Para eu cuidar do próximo, minha casa precisa estar em ordem. Minha vida precisa estar organizada. Calvino, ele diz que Paulo está combatendo a alegria na tristeza do meu irmão. É isso que ele está combatendo. Quando ele diz que o amor não é ciumento. Ele diz, você ter alegria na tristeza, prosperidade pautada na tristeza, na desgraça do meu irmão. É quando você está triste, meus irmãos, mas aí você lembra, fulaninho está passando a mesma coisa que eu estou passando. Então, eu não estou tão triste assim, porque pelo menos ele está sofrendo junto comigo. Veja, você encontrou conforto na tristeza do outro. Você está triste, mas aí você pensa em alguém que está pior do que você. Aí você fica, não estou sofrendo só. Olha que pensamento errado, que conclusão errada. Não é? Veja, é diferente de você procurar alguém que passou ou passa a mesma dor que você e procurar um conselho e aquela pessoa lhe ajudar e você se sentir confortado com essa ajuda. Se sentir confortado com a ajuda e não se sentir confortado porque ele está passando a mesma coisa que você está passando. Eu desejo que ele não passe por isso. Eu desejo que ele se livre disso. Se possível antes que eu, porque essa tristeza é muito grande. E não ficar, pelo menos eu não estou sofrendo só. Está sofrendo comigo. Eu não estou sozinho nesse sofrimento, está sofrendo comigo. Aí você fica alegre, regozijado. Isso é o erro. É o mesmo que ficar feliz quando, por exemplo, o seu time ganha. Seu time ganha, você fica feliz. Mas quando o time do outro perde, você fica mais, né? Acontece isso às vezes. Futebol é uma tentação para isso. Seu time nem está jogando, só porque o seu rival perdeu. Aí você começa a ficar feliz. Tem gente que só fica no futebol assim, mas tem gente que leva para todas as esferas da vida. Versículo 5, e eu vou parar por aqui. Ele vai dizer assim: não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Não se conduz de forma inconveniente. Pense numa pessoa inconveniente.
O que é uma pessoa inconveniente? É uma pessoa que não sabe tratar os outros. É uma pessoa que você conversa, mas ela está sempre fora do tom da conversa. É uma pessoa que exagera muito um problema que não é para ser tão frisado, e uma pessoa que não liga tanto para o que realmente tem que ser frisado. É uma pessoa inconveniente, ela está sempre fora do tom. O verdadeiro amor, irmãos, ele sabe tratar as pessoas. O verdadeiro amor, ele reconhece quem é superior. Veja, Deus nos fez assim, Deus fez patrão e servo. Deus fez aquele que vai mandar em mim, e Deus fez aquele que vai me obedecer. Mas não é porque Deus me fez uma autoridade que eu devo abusar disso, ou tratar o outro como inferior. Deus está dizendo assim, você vai ser uma autoridade, mas é pecado você tratar o outro como inferior. Você tem que tratar o outro como igual, no sentido de que ele também é filho de Deus. Não é porque eu sou superior que eu devo tratar o outro como eu quero. Não é porque ele é meu superior que eu devo falar dele como eu quero, ou falar por trás dele. Eu preciso aprender a tratar as pessoas que Deus me colocou para liderar, e eu preciso tratar as pessoas que Deus colocou para me liderar. Porque também nós não somos o dono de tudo. Alguém nos lidera. Salomão vai dizer, olha, nem o rei está acima de tudo. Deus está acima do rei. Até o rei presta contas. Não tem como. Tratar as pessoas com dignidade. Deus distingue quem é autoridade e quem não é. Veja, tratar o outro bem não é uma questão de humanidade. Tratar o outro bem é uma questão bíblica. É você não ser inconveniente. Ele é o seu irmão, ela é a sua irmã, você deve amá-lo. E isso revela o quanto você ama a Deus. Ele também diz que o amor é inimigo do egoísmo. No versículo 5 vai dizer assim, não busca os seus próprios interesses. Buscar os nossos interesses, irmãos, isso está impregnado na nossa alma. Às vezes você pode se pegar orando e você diz, caramba, eu só pedi por mim. Eu só falei da minha vida. A gente nasce com isso. O que é que constantemente eu tenho que ensinar a Isabel? Olha, Isabel, não é só o que você quer. Eu preciso ensinar isso à criança. As crianças precisam aprender isso. Eu preciso passar isso para minha filha. Às vezes você vai ter o que você quer e a gente vai fazer o que você quer. Às vezes não. Conviva com isso. Se a gente não ensinar os nossos filhos a conviver com o sim e com o não, nós estamos criando o quê? Homens e mulheres frustrados. Egoístas que só pensam no seu bem-estar. Por quê? Porque a primeira coisa que o mundo ensina e que a vida ensina é: você nunca vai ter tudo. Você queria tantas coisas, você tem tantas ideias, você poderia ter feito tantas coisas, mas você não faz tudo. A Bíblia tira isso de nós. A Bíblia, irmãos, tira esse egoísmo da nossa alma. Olhem os exemplos dos políticos. A maioria está lá não para defender os interesses da sociedade. A maioria está lá para defender os seus próprios interesses. Qual é a necessidade? Isso revela o coração deles. Com tantos gastos exagerados, aprovações de gastos exorbitantes. Com móveis, com reservas de hotel, com artigos de luxo, dinheiro dos nossos impostos. Não existe essa consciência. Olha, esse dinheiro não é nosso. Não é pecado, irmãos, eu pegar o meu salário e comprar um carro do ano. O salário é meu.
Não é pecado. O pecado é eu pegar o dinheiro da igreja e comprar um carro do ano. Aí é pecado. Porque esse dinheiro não é meu. Só os próprios interesses. Um governo não deve buscar seus próprios interesses. Um conselho da igreja não deve buscar os próprios interesses, e sim o da igreja. Ele diz, o verdadeiro amor não se irrita. Ele quebra a ira. Ele diz, calma, não é para eu estar me comportando assim. Eu sou cristão. Não é para eu estar dando lugar a esse tipo de sentimento. O verdadeiro amor, ele refreia essas paixões. A ira não pode reinar onde o amor reina. O verdadeiro amor apaga a nossa ira. Ele diz assim também, o verdadeiro amor não se ressente do mal. O verdadeiro amor, ele não fica, o cristão não fica planejando vingança, fica planejando o momento de prazer que ele vai ter de dar aquele troco. E entendam, irmãos, não pensem em amor como algo meramente moral. Como eu disse no começo, amor é fruto da nossa regeneração e da nossa fé, é a consequência da fé. O amor só vem depois desses dois. E aqui na terra, é importante eu frisar isso principalmente para a segunda parte. Quando eu voltar aqui, eu preciso igualmente de amor, de fé e de esperança. Não é algo que a gente obtém porque... Por que eu digo que não é moral? Porque se fosse moral, se você fosse uma pessoa bem criada, você iria amar. Se você fosse uma pessoa muito amada, sabe por que eu amo? Muitos dizem isso, né? Porque eu fui muito amado pelos meus pais. Então eu amo. Eles passaram, né? Os meus pais passaram esse amor para mim. E de forma alguma, só quem passa esse amor para você é Deus. É Cristo através da sua obra. Por isso que você precisa ser regenerado. O que eu posso passar para minha filha é um exemplo de alguém que ama. Um padrão dentro da palavra de Deus. Mas só quem regenera ela e regenera todos nós é Cristo. É a obra de Cristo. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Não é eu amo porque eu sou bem criado. Ou porque as pessoas me amam. O padrão do amor é Cristo na cruz do Calvário. Um amor que não visou seus próprios interesses de forma alguma. Se visasse seus próprios interesses, ele não fazia o terço do que ele fez na obra, um terço do que ele fez na obra da redenção. É um amor que nós chamamos de amor sacrificial. É o que Paulo fala lá em Filipenses 2. Tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, tem a mesma mente. A gente viu isso em Filipenses. Vocês precisam ter a mente. O que foi que ele focou? Ele focou em se humilhar. Ele se tornou servo. Ele se esvaziou. Tem a mesma mente de Cristo. Fez tudo pelos seus filhos. E não por interesse próprio. E aí eu paro por aqui, irmãos. Eu paro no versículo 5. A partir do 6, eu literalmente parei onde não era para parar, né? Porque aqui é uma perícope só e até é no meio da descrição, né? A partir do próximo domingo, eu vou do 6, aí dá para a gente ir até o final, quando ele continua a descrição do amor. Só para concluir, existe uma frase que popularizou muito nos dias de hoje, e principalmente nos movimentos em minoria. Eles vão dizer assim, toda forma de amor é válida. Não importa, né? Você não pode me julgar pela forma como eu amo, e eu não posso lhe julgar pela forma como você ama. Não julgueis para não ser julgado, né? Essa é a pauta deles. Para o homem, né, que acho que faz uns 2 meses, para o homem que passou ali fora, quando eu estava disciplinando a minha filha, e ele veio ali brigar comigo e com o Félix, não foi, Félix? Por que ele veio, e por que ele ficou incomodado quando eu disciplinei minha filha?
Ele ficou incomodado porque ele não consegue enxergar amor na minha ação. Ele não consegue ver como eu disciplinar a minha filha daquela forma como ele viu, ou batendo ali como ele falou. Não é para bater em criança, não é para bater em criança. Ele não consegue ver amor nisso aí. Ele não consegue enxergar amor na disciplina. O mundo diz para ele, e a minha oração é para que o mundo não diga mais a ele, e a Bíblia comece a saltar aos olhos dele. O mundo diz para as pessoas que isso não é amor, que isso é ódio. O mundo é incapaz de ver amor na disciplina. O mundo vê amor na omissão. O mundo vê amor no falso senso de liberdade. Ele vê amor no que não tem amor. Ele vê amor nas coisas erradas. A Bíblia me diz, irmãos, a Bíblia é clara: toda forma de amor não é válida. Principalmente as formas que o mundo cria. Amor é o que a palavra diz que é amor. Amor não tem como ser alcançado sozinho. Amor não é um cálculo matemático que precisa do seu esforço para que você encontre um resultado. Amor não é algo. Amor é alguém. E esse alguém só é acessado se ele quiser que você o encontre. Deus é amor. Se você ama nesse mundo sem amor, você já pode se considerar mais do que vencedor. Em Cristo somos mais do que vencedores. É esse o caminho que Paulo está falando aqui. É o caminho mais excelente. No outro momento a gente continua esse capítulo e conclui esse capítulo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós